Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olá, como vão? Esse é o canal Desde Descanso em Sobrenatural. Esse é o vídeo 14 da série React, ou seja, reagindo a comentários idiotas, sem sentidos, comentários insustentáveis. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto e depois eu comento. Então, esse eu vejo de verdade que é fazer na outra, acabei não fazendo, né? Então, tu vens de verdade, tu vens do pó da terra e voltará para o pó da terra, porque tu és feito de pó, portanto, teus olhos também são feitos de pó, por isso é separado, por favor, a vírgula aqui não está no acerto, no de cima aqui no terra, porque está errado. O Senhor abriu, abriu ou maio? Brincadeira, abriu aqui é com o, tá, por favor, o ver de verdade. Os olhos daquele, não, daquele é junto, é uma coisa só. Cego com o pó da terra para mostrar a vocês, com esse exemplo e com vários outros exemplos, da onde, não é da, é de onde vocês vieram e quem o fez. Não, quem os fez, já que você está seguindo a pessoa, né? Faz a concordância certa. A todos mais, Jesus Cristo, a vírgula está no lugar errado, no fez está certo, está errado, no Cristo tinha um espaço, podia somente são duas palavras que o cara que somente, não fala a verdade, somente, mas quer dizer somente de exclusividade, uma coisa só, somente para isso, então é junto, sem esse acento agudo aqui no O, tá? Isso é idiotice, é erro. Somente falar, abra os teus olhos e com toda certeza abriria os vossos, hoje, né, o vosso, é hoje, tem isso aqui esse artigo está no plural aqui, os vossos olhos. Porém, a vírgula está no olhos, o espaço para porém, contudo, todavia, entretanto, né? Que é uma conjunção adversativa. Digo em verdades, em verdades. Você diz verdades em verdades? Te digo, ou seja, é claro, o cego que era cego agora enxergará ou enxerga, vai depender do tempo que você quer colocar. Enxergará é para o futuro, enxerga é agora. E os que enxergam, tá faltando um N aqui, enxergam, sei lá como é que lê isso aqui, tá errado, tá faltando enxergam, estão cegos. O Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo vivem, vocês não o conhecem, vocês não o conhecem. É terceira pessoa do plural, não é conheces não, tá? Então está lotado de erro de português, o que é uma característica, a gente já sabe, desse pessoal crente fundamentalista. São 95% deles semi-analfabetos, não sabem escrever direito, nem com corretor de texto, erra horrivelmente. Por quê? Porque só leram um livro, só leram aquele livro que está ali, Bíblia, não sei o quê. Tem que ler mais, tem que ler muito. Eu vou dar uma olhada, dar uma sacada aqui, ó. Isso aqui é só o que eu tenho aqui no quarto, aqui, ó. Isso aqui é só o que eu tenho. Tenho mais lá no fundo, tá vendo? E tenho mais uns 2.000 livros, mais ou menos 3.000 livros, etc. Tal. Tenho livro em um monte de lugar. Ou seja, se você não lê, você não aprende e não escreve bem. Então vamos agora para ver de verdade. Tu vens do pó da terra e voltará para o pó da terra. Não, eu não vim do pó, nem na sua história. Isso é uma burrice, é um analfabetismo completo. Porque a história é do barro. Barro não é pó. Barro é argila. Argila é um tipo de substrato com umidade e matéria orgânica. Ou seja, Deus, quando fez o homem, já fez do barro, o barro já tinha matéria orgânica. Para ser barro, precisa ter matéria orgânica. Não existe barro sem matéria orgânica, purinho, tá? Tem um mínimo, mas tem, tá? Vamos lá. E se você quer falar de pó, a gente veio do pó, mas o pó das estrelas, não é o pó da terra. É o pó das estrelas, das grandes estrelas, no início do processo chamado Big Bang, não é Bing Bang, não é Bing Bang, não é Big Bang, é Big Bang. Big, grande, Bang, explosão, grande explosão, tá? Na verdade, é uma grande inflação, grande crescimento, uma grande expansão. Mas tudo bem, o cara quis botar a grande explosão para sacanear, porque ele era contra, e ficou esse nome, tá?
Todos nós viemos lá, porque os 92 elementos da tabela periódica possíveis encontrar de forma natural são 92. Você não encontra os outros. Claro, você não sabe nem que é a tabela periódica, nem sabe porque eles estão arrumados daquele jeito. Mas é uma questão de partículas nucleares, prótons, nêutrons e elétrons, mas basicamente prótons, tá? O que determina a massa é diferente porque os isótopos, que são as formas que têm o número de prótons iguais mais o número de nêutrons diferentes, então esses criam isótopos possíveis. E aí a massa não fica o número de prótons exatos, dá uma variaçãozinha. Tá? Mas estuda química, que você também não sabe, eu tenho certeza disso. Então vamos lá. Nós viemos sim do pó das estrelas, mas aí várias coisas a gente vê. A nossa matéria fundamental, ela já existe no universo, nossa essência já existe, não diria desatomizada, mas atomizada, ela já existe há 13,7 bilhões de anos navegando pelo espaço. Tá? Toda a matéria já existia nesse momento, inclusive nós, sobre outras formas. Tá? Então isso é bobagem. Você vai voltar ao que você era, e Deus também veio do pó, porque Deus é uma invenção humana, né? Vocês, com esse exemplo e com vários outros exemplos de onde vocês vieram e quem os fez, e todos mais, Jesus Cristo podia somente falar, abre seus olhos. Cara, Jesus Cristo, primeiro que Jesus Cristo falou pra caramba, mas ele não conseguiu convencer, sabe quem? Os soldados romanos. Me parece que ele falou assim: não me mata, os caras mataram, eu sou inocente, foi preso. Parece que esses é que ele devia ter falado, e não falou, porque Jesus também não existiu. Jesus é um mito, é uma invenção, uma lorota, né? Sem pé nem cabeça. A salvação é idiotice completa. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre salvação, tô devendo, tá? Porém, digo em verdade te digo, o cego que era cego agora enxerga, ou enxergará, não sei qual tempo que você quer usar. Bom, o cego que era cego agora enxerga. Eu fui cego e eu estou enxergando. Esse aqui eu fiz um transplante de córnea, esse aqui eu fiz uma cirurgia modeladora plástica para direcionar, né, uma papiloplastia para que eu voltei a enxergar depois de 29 anos. Sabe quem fez, mandou? Não teve nenhum Jesus bibibi falando nada não. Sabe que no olho aqui direito foi o Dr. Rodrigo, um oftalmologista, no olho esquerdo foi o Dr. Juan, outro oftalmologista, com a técnica cirúrgica desenvolvida e a possibilidade do transplante de córnea, que Deus não incluiu isso nos trololó dele, né? E me possibilitou hoje estar enxergando com os dois olhos. Eu enxergo com esse e enxergo com esse. Esse bem pior do que esse, mas esse eu não enxergava nada. E esse aqui eu passei a ficar cego. Hoje enxergo dos dois graças à ciência. Não tem interferência divina nenhuma, tá? Então isso é tudo que você falou que é bobagem, tá? De verdade. Vamos lá pro Jefferson. Esse cara é legal, o Jefferson Guedes. Ele fala assim: Marco Aurélio Cidadão, não, Marco, eu compreendo isso, etc. Tal, mas, olha só, meu caro Jefferson, mais aqui não tem I, tá? Mais a Constituição Coordenativa Adversativa, então, mas realmente são uma hipótese que eu citei. Citei é com C, não é com S. Citei, sítio é com S. Citar vem de citare, do latim, então é com C, tá? Por mais que ela não pareça convincente a você, faltou acento aqui, é apenas uma hipótese. Sim, uma hipótese é uma suposição, né, de uma coisa que precisa ser testada para virar uma teoria, que pode ou não pode ter acontecido, por isso é uma hipótese. Super respeito o teu pensamento sobre Deus, devia ser ponto. Irmão, aí, irmão maiúsculo, sou cristão, mas seria ignorância, mais, novamente errado, mais aí não tem I, é só MAS, é mais, é uma Constituição Coordenativa Adversativa. Seria ignorância da minha parte não entender o que você quis dizer. Ou seja, ele se mostra um cara capaz de entender o que é fantástico, ótimo. Ele tem a posição dele, mas ele respeita a posição dos outros. É isso que a gente quer dos religiosos. Respeitar a posição dos outros e parar de falar bobagem. E muitas pessoas seguindo os líderes que ficam manipulando elas aí, dando dinheiro. Olha só, a frase ficou ruim porque parece que os líderes é que não dão dinheiro. Então eu tiraria o dando dinheiro e tomando dinheiro, ou pegando dinheiro. E se sacrificando para isso, entendeu? Mas quem está se sacrificando? Os caras que dão dinheiro. Então melhora a frase ficou ruim. Me convém mais, aí está certo mais, né? Advérbio, em saber o que vocês pensam de Deus do que esse povo
que também deve ser, seu verbo é o meu, porém hipócritas. Sim, nós concordamos com isso, o Jefferson. São hipócritas, picaretas, pilantras, estelionatários da fé. Black Pit Meme. Vamos lá. Acho engraçado o povo nos comentários chamando esse cara de inteligente. Esse cara de inteligente e não acreditar na Bíblia dá até para entender. A frase com uma titica, tá? Acho engraçado o povo nos comentários chamando esse cara de inteligente, vírgula, por não acreditar ou por acreditar, não sei, acreditar na Bíblia, vírgula, dá até para entender, ponto. Aí sim. Agora, não crer que haja um ser superior já é demais. Qual seria o sentido da vida? Por que dominamos todas as espécies? Por que temos uma mente tão complexa e evoluída o suficiente para criar inúmeras coisas? Para nada? Para nascer, envelhecer e morrer? Me poupe. Não vou te poupar. O Black Pink is meme. Não sei o que significa essa idiotice desse anglicanismo abestalhado, mas vamos lá. Qual seria o sentido da vida? O sentido da vida pessoal para você? Nenhum. Nenhum de nós tem um sentido específico da vida. Não temos missão nenhuma. Isso é invenção, tá? Não tem missão nenhuma. Tanto que se você morrer, continua tudo do mesmo jeito. Se morrer, todo mundo que morrer em Hiroshima, nem o Japão se alterou. Então, é assim, a sua vida não tem a menor significância individual. A sua vida, a vida de qualquer um, tem significância o quê? Coletiva. O que é significância coletiva? É que você contribui para acumular conhecimento para toda a humanidade, para todos os seres vivos, entendeu? Para proteger, construir, etc. Você só tem essa serventia. E se reproduzir para deixar descendentes, tá? E qual seria o sentido da vida? Não tem. Por que dominando todas as espécies? Ah, parceiro, o Blackpink is meme. Vou te falar assim, dominamos mesmo, tem certeza? Fala isso pro coronavírus, aquele que já matou só no Brasil quase 600 mil. Parece que não está dominado, não. Me parece que a maioria, assim, no máximo que a gente fez foi domar ou domesticar, não dominar, que é diferente, parece, mas é diferente, algumas plantas e animais. Domesticar, mas não dominar. Se você tem dúvida, vou fazer o seguinte. Vai na Ilha das Cobras aqui no litoral do Brasil e fala, eu te domino, serpente, dá uma andada lá que você vai morrer por causa de cobra rapidinho. Ou então vai na África que tem leão, etc. e fala assim, eu te domino, você vai ver o que vai acontecer contigo. Ou encara uns crocodilos, etc. Você não domina nada, parceiro. Você sabe como matar eles, mas você não domina, não. Por que temos uma mente tão complexa? Porque o processo evolutivo levou a isso, mas a do golfinho é mais complexa que a nossa e é maior, inclusive, em tamanho relativo, em tamanho absoluto e em quantidade de dobras que você tem na superfície, na massa cinzenta. Evoluído o suficiente para criar inúmeras coisas. Vários animais criam coisas, nós criamos muitas coisas, né? Mas é uma característica nossa. Mas o principal nosso não é a mente para criar coisa. O nosso principal é isso que você está usando aqui. É a fala, meu amigo. Você vai ler Vygotsky e vai ler Skinner e vai entender que a fala é o elemento fundamental da compreensão. Poder falar. Você aí desenvolve a capacidade cognitiva, a capacidade criativa, a interpretação. Apesar de tudo, a fala é a grande diferencial nosso. A nossa fala. Com a capacidade de produzir mentira como essa, de você falar que nós estamos evoluídos e você acreditar num ser imaginário que você nunca viu, nunca fez merda nenhuma na sua vida, nunca interferiu em nada. Você acha que interferiu, mas ele não interfere numa bolinha de isopor caindo. Mas então você não é evoluído nada, tá? Para nada, é exatamente. Para nascer, envelhecer e morrer. Cara, você passou perto. Olha só, nascer e morrer, todo mundo morre. Se você fosse um óvulo fecundado de salmão dos 4, 5, 10 mil que uma salmoa deposita, você, para fazer se envelhecer, você vai tirar uma sorte 1 para 3 mil. Algumas espécies de ovas de peixe é 1 para 20 mil. Algumas espécies de ovas de tartaruga que põem 30, 40, 60 ovos é 1 em 60. Nós, seres humanos, não. Quase que 95% de todos nós envelhece. Envelhece até a idade bem adulta, até ser incapaz até de se movimentar. Graças à sociedade que nos protege. Então, para nascer, envelhecer e morrer, querido,
acredite, deu sorte, se envelhece. Porque um monte de gente que teve Covid aí, desses animais que você acha que domina, morreram. Não te poupo não. Pensa que melhora. Você precisa pensar, parar de pensar com o seu umbiguinho, com a sua burrice e pensar maior. Johnny Mamedio, né? Esse cara aqui, peraí, deixa eu fechar aqui. Cadê o cara? Foi lá pra cima aqui, droga. Não. Aqui, ó. A primeira pessoa do animal nasceu do ovo da galinha. Imbecil é sempre assim, né? O cara se dedica no canal para isso e morre e vê que realmente Deus existe, aí você se ferrou, amigão. Não sou seu amigão, tá? Não sou amigão de você, não conheço você para mim é um idiotinha, tá? Então vamos lá, não é porque eu não seja amigo de idiotas, eu sou amigo de idiota, mas eu sou um idiotinha e eu não sou seu amigão, tá? Imbecil. A primeira pessoa da humanidade nasceu do ovo da galinha. Não, burro! Você não leu a porcaria do teu livro de lorota, não? Não teve ovo nenhum, seu cabeça de vento, jumento, pô. Raciocina, pô. Usa esse cérebro inútil que o outro diz que é altamente complexo. Como é que teve ovo se nasceu a galinha primeiro? A galinha botou o ovo. Todos os seres humanos não teve ovo em lugar nenhum. Embora a maioria das espécies nasça através de ovo, né? Não teve ovo em lugar nenhum, nasceu o ser pronto. Burro pra caramba. E aí você manda essa, aí vê que realmente Deus existe, aí você ferrou. Como você tem pouca cultura, pouco conhecimento, eu vou dar uma dica para você. Chama-se Aposta de Pascal. Um pensador matemático chamado Blaise Pascal. Digita lá no Google, Aposta de Pascal. Pascal, tá? Pascal. E aí ele vai dizer essa besteira que você tá falando aí, que você acha que você... que você sacou essa, fique tranquilo, tem mais ou menos uns 400 anos que já sacaram essa é uma proposta filosófica que foi jogada por terra. Uma das explicações se você passou sua vida inteira respeitando a questão divina, não fazendo isso, não fazendo aquilo, não bebendo, não fazendo isso, e morreu e Deus não existe, você foi um idiota. Mas a alegação do Pascal é o seguinte: se você não acreditou em Deus e fez tudo, etc. e quando morreu descobriu Deus, é a mesma coisa. Você foi um idiota. Mas só que na segunda hipótese, né, só que você fez tudo, você pelo menos aproveitou. Na outra você não aproveitou nada e passou sua vida cheia de constrição e morreu sem sentido. Valeu? Agora vamos para aqui, para... Não, dá uma andadinha aqui. Valdimeia Alves Mendonça, é a última aqui, para fechar. Se houvesse explicações para todas as questões, a Bíblia seria um livro extremamente grande e, além disso, se tivesse algo falando sobre os insetos, seriam levantadas mais e mais questões e seria não uma prova do descrédito da Bíblia, mas uma tentativa de refutar. Não, querida, não, Valdimeia. Vamos lá, por parte. Você quer dizer que dar informação é uma burrice? Aí a pessoa fica em mais dúvida ainda. Quer dizer que o professor vai dar aula de matemática e falar, aula de matemática. Se eu falar mais, você vai criar mais dúvida, vai ficar mais problema. Mentira, querida. Mentira. Não, você não está mentindo porque você não sabe, né? Mas quem alega isso é mentiroso. Vou falar para você que você não sabe. Historicamente, a gente sabe que 400 anos desse besterol está escrito, os gregos, e a gente vai falar, vou falar de 2, tá? Gregos. O primeiro, não, falar de 3. Primeiro, o Pitágoras desenvolveu o seu teorema para determinar o tamanho da hipotenusa de ângulos retângulos ou determinar os catetos, o que você quiser. Se você tiver um deles, se tiver 2 deles, você acha o outro, né? E ele não falou, dá para saber, melhor você não saber por causa do problema. Não, ele explicou como se faz, tá? Além disso, teve um outro cara também, um tal de Euclides, que é o chamado pai da matemática plana, tá? Matemática plana, essa dos idiotas, terra plana, matemática plana, que é tudo errado, que diz que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, a matemática que não plana é uma curva, então, mas aí é complicado, não vou explicar, mas vou dizer, esse cara gerou conhecimentos de geometria, matemática, etc., o suficiente para um outro cara muito antes de Jesus Cristo nascer, muito antes de ser escrito a Bíblia, não, mais ou menos na época, um tal de Erastótenes. Procurei Erastótenes. Graças ao conhecimento dele de geometria, ele foi capaz, usando o sol, usando um buraco e uma vareta, ele foi capaz, e sendo capaz de medir uma grande distância, ele foi capaz de determinar o perímetro da esfera da Terra, tá? O perímetro da esfera da Terra.
por uma questão assim, ó, imagina que o Sol está lá, um está em pé, sem sombra, e o de cá está com sombra. Então você tem um ângulo e você sabe esse pedaço de arco aqui, arco de circunferência, que você vai transformar isso em uma circunferência. Você vai usar uma matemática plana para descobrir o perímetro de uma esfera, e depois, se você quiser, você pode calcular a área da esfera, mesmo numa matemática plana, que dá para fazer isso. Mas você não sabe nada disso. Então esses caras apresentaram todo esse conhecimento e ninguém discutiu por causa disso, etc. Então essa desculpa sua que Deus não botou inseto é porque nunca pensaram que inseto fosse alguma coisa, como não sabia que existia bactéria, como não sabia que existia vírus, como não sabia que existia o ar. Eles achavam que o ar ia daqui até o final do universo, não sabia que era atmosfera, entendeu? Por isso que está esse monte de idiotice escrita lá. Sacou, querida? É isso, tá? Ele não colocou, não é porque para ele não tinha o menor sentido. Só que ele não sabia que a maior biomassa do planeta é de insetos, e a maior biomassa de um inseto é a formiga, que representa quase 20% de toda a biomassa existente. Então, o seu Deus, com seu livrinho tosco, burrinho, e a sua explicação fraquinha, sem pé na cabeça, é uma burrice sem precedente. Ele podia ter explicado sim. Valeu, querida. Um abraço e encerro aqui. Valeu, tchau.